Ressoa meus elétrons, tudo positron? Vídeo de hoje a gente vai fazer alguns exercícios sobre cinética química para fixar mais ainda esse conhecimento. Vamos lá? Pessoal, então vamos fazer esse primeiro exercício aqui. O gráfico a seguir representa a variação de concentração das espécies A, B e C com o tempo. Qual das alternativas a seguir contém a equação química que melhor descreve a reação representada pelo gráfico? Então, o que eu tenho nesse gráfico? No eixo X, aqui, ó, eu tenho tempo, e no eixo Y eu tenho concentração. Beleza. Aí, além disso, olha, eu tenho o quê? Eu tenho três curvas A, B e C. Quando a gente trabalha com cinética química, a gente sabe que toda vez que a minha concentração diminui... Como assim diminui, Eric? Vamos olhar aqui, ó, B. O B está indo mais ou menos de quanto para quanto? Olha, no tempo zero, eu estou indo de 1 até chegar aqui, ó, ao final. Mais ou menos 0,5. Já o A, eu estou indo de quanto a quanto? No tempo zero, eu estou em 0. E no tempo aqui final, eu estou em quanto? Mais ou menos 0,5. E o C, Eric? O C eu estou indo de 1, aqui ó, que é a minha concentração inicial, para quanto? Para muito próximo aqui do final. Eu posso falar que é o quê? Mais ou menos 0,01. Não sei, eu estou aproximando, galera. Para não dizer que é 0, porque ele não está batendo no 0. Então, olha só, vamos analisar isso aqui. Se o B está diminuindo a concentração, se eu estou diminuindo a concentração é porque eu sou um reagente. O A, a mesma coisa. O que acontece no A? Acontece que eu estou fazendo o quê? Eu estou indo de 0 para meio. Se eu estou indo de 0 para meio, isso significa o quê? Significa que a minha concentração está aumentando. Se a minha concentração está aumentando, eu sou um produto. E o C, Eric? O C significa que eu estou sendo consumido. Se eu estou sendo consumido, é um reagente. Então, a minha reação é o quê? Minha reação é B mais C produzindo A. Beleza. Então, montamos a reação. Só que agora eu preciso fazer o quê? Encontrar os coeficientes estequiométricos. Olha só, B e A, eles estão mudando na mesma proporção. Olha, eles mudam ó, de 1 para meio e de 0 para meio. Então, os dois têm variação quanto? 0,5. Isso significa que a quantidade de produto formado é a mesma quantidade consumido de reagente B. Então, a estequiometria de B e A é a mesma. E o C, Eric? Olha, se a gente for olhar o C, olha aqui o gráfico. O C está sendo muito mais consumido que o B. Logo, eu consumo muito mais C do que eu consumo B. Então, eu preciso colocar um coeficiente maior para C, porque ele está sendo mais consumido. A única opção que eu tenho isso aqui nas minhas respostas é colocando um 2. Então, a minha resposta vai ser o quê? B mais 2C produzindo A. Resposta letra C. Beleza, galera? Galera, então vamos fazer esse segundo exercício aqui. Ó. Considere a equação 2 de NO2 mais 4 de CO produzindo N2 mais 4 de CO2. Admita que a formação de gás nitrogênio tem uma velocidade média constante igual a 0,05 mol por litro minuto. Qual a massa em gramas de gás carbônico formada em 1 hora? Então, a primeira coisa, o que ele está me dando? Ele está me dando o seguinte, olha, em 1 minuto, eu produzo o quê? 0,05 mol por litro de quem? De N2. Beleza. O que ele quer? Ele quer saber
depois de uma hora, qual é a massa de quê? De CO2. Então, primeira coisa, vamos colocar nossa reação aqui, ó. 2NO2 mais 4 de CO, produzindo N2 mais 4 de CO2. Galera, então olha só, a minha quantidade é o quê? Ele está me dando aí de N2, que é o quê? 0,05 mol por litro minuto. Eu não quero saber em uma hora, então vamos achar a quantidade que eu produzo em uma hora. Então olha só, aqui, 0,05 mol por litro a cada 1 minuto. Quantos minutos eu tenho? 60. 60 minutos é a mesma coisa que uma hora. Isso vai me dar um valor X. Vamos achar a quantidade de N2 em uma hora. Então a gente multiplica o quê? Cruzado, ó. O que eu tenho? 1 vezes X, o quê? Igual a 0,05 vezes 60. Quanto é que vai dar isso aqui, Eric? Aqui, ó, 0,05 vezes 60. Bota o zerinho na direita. 6 vezes 5, 30, sobem 3. 3 vezes 0, 0. Com aquele 3 que subiu, 3. 6 vezes 0, 0. Quantas casas decimais eu tenho? 1, 2. 1, 2. Ou seja, quanto eu vou produzir por hora? 3 mols por litro. Isso aqui é o que? N2 em uma hora. Beleza, galera. Acabei de achar a quantidade que eu estou produzindo em uma hora. Vamos olhar para a reação? Olha para a reação só nos produtos aqui, ó, só nesses produtos. Então é o que? 1 de N2 mais 4 de CO2. Isso quer dizer o quê? Toda vez que eu produzo 1 mol de N2, eu estou produzindo o quê? 4 mols de CO2. Se eu estou produzindo em uma hora 3 mols, isso quer dizer que eu vou produzir quanto? Y. Aqui, ó. Então, 1 vezes Y é igual a quanto? 4 vezes 3. Ou seja, Y igual a quanto, Eric? Y igual a 12 mols por litro. Beleza, Eric. Numa boa. Então, o que eu tenho? Eu tenho que eu estou produzindo o quê? 12 mols a cada litro. Show! Isso o quê? Em uma hora, tá, galera? Isso é uma hora. Mas ele quer o quê? Ele quer massa. Como é que eu relaciono massa com o número de mols? Lembra? Número de mols é a mesma coisa que massa dividido por massa molar. Massa molar de quem? Eu estou falando de CO2. Então, eu tenho que pegar a massa molar de quem? CO2. Lembrando, carbono, 12 gramas por mol. E oxigênio, 16 gramas por mol. Isso é o que? Massa molar. Então, vamos achar a massa molar dele. Então, massa molar é quanto? Massa molar é 1 vezes 12, mais o quê? 2 vezes 16. Que dá quanto, Ed? 44 gramas por mol. Beleza, Eric. Numa boa. Então, eu acabei de achar a massa molar. Então, é só substituir, olha. N igual a M sobre MM. Então, qual o número de mols? 12. Qual é a minha massa? M. Dividido pela minha massa molar, 44. Estou dividindo, passo para o outro lado, multiplicando. Então, M vai ser o quê? 12 vezes 44. Vamos fazer aqui, ó. 44 vezes 12. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4. Somando, 8, 12 sobe 1, 5. Ou seja, qual é a minha massa de CO2? Minha massa de CO2 vai ser o quê?
528 o quê? Gramas por litro. E em que? Em 1 hora. Pronto. Em 1 hora. De quem? De CO2. Beleza, galera? Tranquilo? 3. A hematita alfa Fe2O3, que nada mais é do que uma fase do óxido de ferro, tá? Isso aqui é uma fase, ou seja, é uma conformação, uma estrutura do óxido de ferro. Óxido de ferro. Além de ser utilizado na obtenção de aço, também é utilizada como catalisador de processos químicos, como a síntese da amônia. Importante matéria-prima na indústria agroquímica. O uso da hematita viabiliza economicamente a produção da amônia, por quê? Ele está falando para mim que ela é utilizada como catalisador. Érico, o que o catalisador faz? O catalisador, a função dele é o quê? Diminuir a energia de ativação de uma reação. Ou seja, eu tenho uma reação aqui, ó, e quando eu tenho o catalisador, o que acontece? Ela vai diminuir a minha energia de ativação. Então, qual é a resposta? O uso da hematita viabiliza economicamente a produção da amônia porque diminui a energia de ativação da reação. Resposta letra B. Beleza? 4. A rapidez de uma transformação química está diretamente ligada ou relacionada à probabilidade de ocorrência de colisões efetivas entre as partículas que constituem as espécies reagentes. Considere a transformação química que ocorre entre o metal alumínio e o mineral hematita, produzindo alumina e ferro. Entre as condições indicadas nas alternativas, aquela que proporciona a maior rapidez é... Então, o que ele está querendo saber? Maior rapidez. Vamos ler as opções para ver o que ele está falando para a gente? Ó, letra A, alumínio em pó, hematita em pó e temperatura. Então, o que ele está falando? Ele está falando de superfície de contato e está falando de temperatura. Galera, se eu quero uma maior velocidade ou maior rapidez, a minha superfície de contato tem que ser a maior possível. Então, se eu tenho uma alta superfície de contato, eu vou ter uma maior velocidade. E como é que eu aumento a superfície de contato? Transformando os materiais em pó. Já quando eu falo de temperatura, quanto maior a temperatura, maior a minha velocidade, porque as moléculas se chocam mais facilmente. Então é mais rápido das moléculas se baterem, porque elas estão com maior energia cinética. Então, o que eu preciso ter? Eu preciso ter os meus reagentes em pó e a maior temperatura possível. Então, vamos ver aqui, ó. Letra A. Alumínio em pó, hematita em pó. Beleza. Ambos resfriados a zero? Não. Temperatura não pode ser baixa. Letra B. Alumínio em pó, hematita em pó. Ambos aquecidos a 1500? Beleza. Vamos ler as outras só por desencargo de consciência. Letra C. Alumínio em lingote? Lingotes são blocos, tá, galera? Então, um bloco. Então, não é. Letra D. Alumínio em pó, hematita em bloco? Não. Letra E. Alumínio em lingote? Também não. Então, a única que sobrou foi a letra B. Beleza? 5. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. Número 1. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse processo diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Então, olha, se ele está falando o quê? Se ele está falando
de refrigeração, a gente está falando de quê? Temperatura. Número 2. Um procedimento muito comum utilizado em práticas culinárias é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Então, se eu estou cortando, eu estou aumentando o quê? A superfície de contato. Número 3. Na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas. Galera, enzima é um catalisador biológico. Então, o que ele está falando para mim? Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas nos exemplos 1, 2 e 3? Então é justamente o que a gente separou. Temperatura, superfície de contato e catalisador. Resposta letra C. 6. Há processos industriais que envolvem reações químicas na obtenção de diversos produtos ou bens consumidos pelo homem. Determinadas etapas de obtenção desses produtos empregam catalisadores químicos tradicionais, que têm sido, na medida do possível, substituídos por enzimas. Em processos industriais, uma das vantagens de se substituírem os catalisadores químicos tradicionais por enzimas decorre do fato de estas serem... Pessoal, enzima a gente já falou que ele é um catalisador biológico, tá? Se é um catalisador biológico, ele é formado por quê? Ele é formado por compostos orgânicos. E outra coisa, os catalisadores biológicos, essas enzimas, elas têm muito problema por serem termossensíveis. Ou seja, se você aumenta a temperatura, você degrada essas enzimas. Então elas são termossensíveis. Além disso, essas enzimas elas são biodegradáveis, ou seja, você tem micro-organismos que conseguem degradar essas enzimas. Então, qual é a resposta que se encaixa nesse pensamento? Olha, eu tenho aqui a resposta letra B. Compostos orgânicos e biodegradáveis. Beleza? 7. Uma reação química hipotética é representada pela seguinte equação. Então, ele está me dando uma reação química. Ela ocorre em duas etapas. Etapa lenta e etapa rápida. A lei da velocidade da reação pode ser dada por... Pessoal, toda vez que ele fala lei da velocidade e ele fala em etapas, eu vou procurar o quê? Eu vou procurar a etapa mais lenta. Então, eu vou procurar a etapa lenta e ver, ó, qual é a lei da velocidade? Velocidade é igual a quê? Uma constante vezes a concentração dos reagentes. O único reagente que eu tenho aqui é o A. Elevado ao quê? Ao meu coeficiente estequiométrico, que nessa reação é 1. Então, resposta, letra A. Beleza. Então é isso, galera. A gente resolveu mais alguns exercícios no vídeo de hoje. Na aula que vem a gente continua resolvendo mais alguns. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron.